De volta com o nosso Você Bonito. O programa hoje está cheio de conteúdo. Daqui a pouquinho tem papo de mulher. Vocês não perdem por esperar. Gostoso quando a gente pode trocar ideia com mulheres inteligentes, mas é já já. Agora a gente vai conversar com ele, Dr. Derek Camargo, que é endocrinologista, que está sempre aqui no programa, que vocês acompanham também o trabalho dele nas redes sociais e que eu gosto, né, quando o doutor está aqui, porque a gente tem sempre um papo muito transparente, muito franco. Por isso que a gente escolheu este tema, falar dos riscos, né, dos anabolizantes quando utilizados de maneira inadequada. Então, doutor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos começar do início. A gente fala anabolizantes, né? O que são os anabolizantes? Os anabolizantes, na verdade, eles são uma imitação dos nossos hormônios do corpo. Então, hormônios são o quê? Mensageiros que têm células-alvo e vão agir nessas células produzindo alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, a testosterona, ela vai aumentar a libido e a disposição, então ela vai agir em todo o sistema sexual, vai agir também nas células de gordura e músculo. Certo. Então, elas são mandadas como mensageiros, né? Os anabolizantes, eles são usados para imitar esse tipo de hormônio. Então, a gente usa eles quando tem uma falta de hormônio no organismo, certo. Só que daí a gente pensa em anabolizante mais quando é mercado negro, quando é um hormônio que ele é produzido de forma errada, ou então que ele não tem patentes da Anvisa, e a gente não deve usar esse tipo de hormônio, porque daí vai causar vários efeitos que a gente vai falar, inclusive. Tá certo. Então, antes da gente falar até da reposição hormonal, que eu sei que é um assunto que vocês gostam e precisam de informação, né? Porque a gente sabe que é uma realidade hoje e que pode ser, sim, algo seguro. O doutor já vai contar. Vamos falar dos problemas e dos riscos e do que pode acontecer com o uso indiscriminado, então, dos anabolizantes. A gente vai colocar na tela que a gente já separou aí para vocês, né? O doutor especificou em homens e mulheres. Pode acontecer de forma diferente, então. Exatamente. O principal que a gente pensa são os efeitos colaterais. Aqui está o perigo dos anabolizantes, exatamente isso aí. E em homens e mulheres, a gente pode ter sim a queda de cabelo, né? Tá, dos dois. Isso quando... Agora a gente vai pensar sempre no uso indiscriminado e em quantidades que a gente não tem nem controle por conta de exames. Aí pode acontecer a queda de cabelo para os dois, crescimento dos seios no homem, pode dar aquela famosa ginecomastia, que fica aquela gordura na mama do homem, até dar um brotinho mamário. Tá. Pelos no rosto da mulher também pode acontecer uma penugem que acontece embaixo aqui, chamada de insurtismo também. Problemas cardíacos, isso pode dar nos dois. Esse metabolismo cardíaco vai ficar muito sobrecarregado, com uma quantidade exagerada de hormônios. Tumores malignos no fígado, isso é um problema muito sério, que o uso indiscriminado, na verdade, ele vai levar a um aumento dessa potencializar principalmente essa metabolização hepática. Esse fígado vai ficar sobrecarregado, vai chegar até numa cirrose, e é a cirrose que vai causar esse tumor de fígado. É a cirrose, na verdade, que causa não o hormônio especificamente. Entendi. Só que o uso errado do hormônio vai levar a uma cirrose. Vai levar uma gordura no fígado, uma falha de metabolização hepática, até chegar na cirrose, isso que pode levar ao tumor maligno aí de fígado, exatamente. E isso a em pessoas jovens também, né? Qualquer idade, de 20 a 50, 70 anos, usar de forma errada, usar de forma indiscriminada, pode acontecer tudo isso. E a impotência sexual, principalmente nos homens, né? Quando a gente usa os hormônios de forma muito exagerada, eles vão causar uma parada da produção do seu corpo, porque o seu corpo entende o seguinte: está entrando um monte de hormônio ali, mesmo que seja de forma errada, hormônio errado, ele fala, não preciso mais produzir. Ele para de produzir. Quando o cara parar de usar aquele hormônio, ele não vai ter mais quantidade de produção hormonal e pode até nunca mais voltar a produzir. Né? Coisa. E a impotência e a infertilidade para a mulher, que pode aí sobrecarregar também todo o sistema ovariano e uterino, né? Que vai causar infertilidade e a mulher não vai mais poder ter filho. Então é muito complicado. E o que é interessante a gente discutir também, doutor, que assim, no momento que a pessoa faz essa escolha para começar, eu acredito que a grande maioria pense, eu vou começar, aí eu vou ficar mais forte, aí eu vou, enfim, ganhar músculo, né? E daqui a pouco eu paro. Só que não é isso que acontece, e é por isso que se tornou um grande problema. Na verdade é ao contrário, porque ela está conseguindo ter esse anabolismo muscular, né, ganhando massa muscular em grande quantidade por conta dos hormônios. Quando ela para, o feedback é totalmente ao contrário, ela vai perder toda essa massa muscular que ela ganhou. E isso é o que acontece muito em academias, quando a pessoa usa sem acompanhamento médico, ela para de usar, emagrece pra caramba, então ela não para mais de usar. Ela vai usando, e é aí que a maior causa do problema. Ela não faz exames, ela não tem um acompanhamento, não tem nenhum protetor hepático, nenhum tipo de proteção contra os efeitos colaterais, né? Então ela vai acabar sobrecarregando todo o sistema dela, cardíaco, muscular,
hepático, ovariano, e ela vai acabar tendo problemas relacionados a isso, por essa grande quantidade e principalmente o tempo de uso. E que aí ela o sabe corpo que se parar, exatamente, aí vai começar a ter, pode dar uma parada cardíaca, pode ter uma falência hepática, né, do fígado, pode parar de metabolizar tudo, pode entrar numa cirrose hepática, que é apodrecimento mesmo do fígado, né? E isso vai causar problemas assim para o resto da vida mesmo. Doutor, quais são as formas de apresentação desses anabolizantes? É sempre injetável? Porque eu acho que as pessoas às vezes se deparam com algumas coisas que elas veem ou que até alguém oferece e elas não sabem identificar. Exatamente. Né? Então conta pra gente hoje quais são essas formas aí. A principal forma que a gente tem, independente do hormônio, ele vem de forma injetável, né? Tá. Aqui é injetável intramuscular, que é no glúteo, a injeçãozinha no bumbum. Então a gente tem a maioria desse tipo e muitas delas são via oral também. Né? Tem via oral também. Tem via oral também. São as duas principais apresentações que a gente vai ter desses hormônios assim, totalmente sintéticos e sem regulação de produção. Então são essas as principais formas de apresentação deles. Doutor, vamos falar um pouquinho então dessa reposição hormonal. Perfeito. E entender qual a finalidade então desses anabolizantes, né? Porque vão ter aí problemas e coisas individuais que muitas vezes algumas pessoas vão ter indicação do uso, claro que com orientação médica. Então, eu queria entender um pouquinho sobre hoje o que é uma reposição hormonal segura, né? E quando ela pode ser feita e colocar ali na balança se vale a pena ou não. E essa questão aí da finalidade dos anabolizantes, quando, claro, bem indicados. Bem indicados, perfeitamente. A reposição hormonal, e aí quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente pensa sempre em repor os níveis hormonais a níveis que essa pessoa esteve acostumada a vida inteira a ter. Ok. Que elas são dentro de um padrão ali que a gente tem nos exames de sangue e tudo mais. A gente vai avaliar duas coisas primeiro. Primeiro de tudo, são os sintomas do paciente. Depois a gente vai ter um respaldo também dos exames, para ver se está compatível ali com aqueles sintomas. Então a gente vai tratar esses sintomas, só que com hormônios em quantidades adequadas. Né? Entendi. A forma de aplicação também vai variar entre uma injeção no bumbum, que a gente falou, que é o intramuscular. Que pode acontecer. Que pode acontecer. A gente pode lançar mão também de uso de implantes hormonais, que eles ficam no subcutâneo e liberam lentamente quantidades pequenas de hormônio. Tá. A gente pode ser via oral, muito pouco via oral. E uma que a gente usa muito, principalmente para as mulheres, que é a via transdérmica, que é o gelzinho. Tá. O gelzinho na pele. Essas são as formas mais seguras de ser utilizado. E aí, quando que a gente vai utilizar? Quando tem uma queda hormonal, seja por qualquer motivo, mulheres na menopausa, homens na andropausa, as pessoas que ganham um pouco de peso, o percentual de gordura vai acabar diminuindo a produção hormonal também. Tá. Então a gente ajusta o peso, ajusta algumas vitaminas também que dependem da absorção de alguns hormônios. Então não é só dar o hormônio para a pessoa, você tem que ajustar o metabolismo para ela ser absorvida também. Entendi. Então, tem toda uma sistemática para a gente poder fazer com que esse corpo absorva de forma adequada e, principalmente, nunca ultrapassar os limites que a gente vê no valor de referência ali dos exames. Deixar otimizado, mas sempre nos valores. Para quê? Quando a gente pensa nesses efeitos colaterais, na reposição hormonal a gente não tem nenhum. Entendi. Pelo contrário, a gente tem fortalecimento do cabelo, da unha. O inverso. Exatamente. De fortalecimento ósseo. E tem que fazer acompanhamento e exames de sangue num período curto, né? Exatamente. Lá na nossa clínica a gente faz o retorno cada 4 meses. Tá. Começou um tratamento, 4 meses, volta comigo com exames novamente. Alguns exames até cardíacos, alguns exames de ultrassom, de imagem. Tudo para a gente ver como está correndo essa reposição hormonal. Entendi. Né? E o paciente, como ele vai fazer essa reposição geralmente de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, ele está na clínica e ele relata qualquer sintoma, porque cada metabolismo é um. Às vezes, você colocou uma dose lá para a pessoa, ela ultrapassou um pouquinho, daqui 15 dias ela fala, olha, minha pele está um pouquinho mais oleosa, vamos baixar um pouquinho, ajusta, pede mais um exame, dá continuidade no tratamento. Isso é uma realidade, então de forma segura, com orientação médica, exatamente, né? Cuidando aí dos exames num período curto para ter mais noção, ficar mais próximo realmente do que está dando resultado, que vai ser positivo. Eu vou colocar a perguntinha do público, já você responde, quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Cláudia, um beijo. Qual o risco da reposição de testosterona em gel? Sabia que ia chegar a perguntinha assim, eu te falei, doutor. Público quer saber, daqui a pouquinho a gente responde. Uma pergunta aí da Cláudia, pra gente falar de reposição hormonal, que ela diz, qual o risco da reposição de testosterona em gel? Aproveita para contar, doutor, essa questão até da absorção do nosso corpo, né? Porque injetável, eu acredito que seja uma coisa um pouquinho mais seguro e mais fácil, né? Mais fácil, mais rápido. Posso só falar uma coisinha que vocês falaram que é muito importante ali? O ômega 3, o maior problema que a gente tem é nessa filtragem.
por conta dos metais pesados. E essa marca tem, né? E é muito legal. Eles são maravilhosos. Porque você acaba ajudando o colesterol, mas às vezes você vai lá e vai acabar ferrando outras coisas. Como tem essa dupla filtragem, é uma coisa importantíssima isso. Tá vendo, muito gente? Legal, muito Doutor legal. Esse ômega 3 é aqui, ó. aí. Não, muito bacana, Muito legal. por isso que a gente fala, bom, é o que eu tomo desde que eu engravidei. Exatamente. Que é a recomendação das grávidas, né? Mas pensando nessa questão, doutor, até do uso, então, transdérmico ou até injetável, conta pra gente aí vantagens. O uso transdérmico, principalmente, quando a gente pensa no gelzinho que a gente vai passar na pele, a gente tem que pensar sempre assim, tem que passar em áreas que são mais virgens de sol, que tomam pouco sol. Então, é a parte interna do braço e a parte interna da coxa, que são mais branquinhos ali porque tomam muito pouco sol. A absorção ali vai ser boa, porém, a gente quando aplica o produto, a gente não pode estar com a pele suada ou molhada após o banho, geralmente às vezes fica um pouquinho molhada e vai diminuir um pouquinho a absorção, ou passar e colocar a roupa, que vai grudar metade na roupa. Entendi. Então aí a gente não consegue ter exatamente o controle de quanto está sendo absorvido. Já na forma injetável, você injetou o produto, ele fica aquele período de meia-vida do produto, ele fica e você sabe que ele vai ficar e sabe quanto esperar depois quando o paciente volta com os exames. Entendi. Então, geralmente a forma injetável, implantes também, hoje está muito em alta o implante hormonal, também são formas que você consegue controlar totalmente essa absorção. E o que eu acho interessante, eu acho que é dúvida do público, pensando na questão da segurança, hoje, quando a gente fala de reposição hormonal, e aí eu quero linkar com a questão dos anabolizantes, logo no início você comentou, então, quando a gente fala anabolizantes, a gente fala de hormônios sintéticos. Eles são diferentes, então, dos hormônios desta reposição hormonal que a gente está falando? Totalmente diferentes. Quando a gente pensa em reposição, a gente vai usar os hormônios que a gente chama de base. Ele é muito conhecido como bioidêntico. Né? Hoje está proibido falar essa palavra, mas o CFM proibiu de fazer o uso da palavra bioidêntico, mas é mais conhecido como os bioidênticos, mas são os hormônios base. Ele tem um peso molecular praticamente idêntico ao peso molecular do hormônio produzido pelo nosso corpo. Entendi. Por isso que a gente chama ele de bioidêntico, ele é idêntico biologicamente. Então, o efeito colateral dele é praticamente zero. O seu corpo vai entender que parece que você mesmo está produzindo mais hormônio. Entendi. Então, está sendo feita a reposição, mas parece que o seu corpo está produzindo. Efeitos colaterais praticamente zero. Se você fizer o uso correto, quantidades corretas, ajuste, tudo bonitinho, só vai ter benefício na vida da mulher ou do homem, do paciente em geral. E isso tanto faz, se for injetável ou em gel. A gente está falando aí dos hormônios, então a gente não pode mais usar o termo bioidêntico. Eu gosto de aprender, doutor, porque eu gosto de falar corretamente. Legal, você sabe que eu sou bem focada nisso. Então não vamos falar dessa forma, vamos falar então que ele tem ali o peso molecular parecido com o peso molecular dos nossos hormônios. O que não acontece, então, com hormônios sintéticos. Os hormônios sintéticos, Perfeito. Que são os anabolizantes. Então, no caso, que a gente abriu nossa entrevista falando dos problemas e dos riscos, não é só a quantidade ali que está sendo colocada, mas também o fato deles serem sintéticos. Também, exatamente. Isso também é mais um problema. Mais um problema, que a gente chama ele de símile, né? Um hormônio similar. Ele é parecido. Então, ele faz tem um efeito parecido com o do nosso hormônio. Só que o nosso receptor não vai conseguir reconhecer totalmente ele. Entendi. Então, ele não vai ter uma leveza que a gente tem na reposição quando a gente usa os hormônios base, que são os conhecidos como bioidênticos, mas são os base, que são os hormônios corretos para serem usados. Tem um outro problema que é o maior de todos, né? A regulação de produção desses hormônios. Né? A Anvisa fica muito em cima na regulação de produção. Quando você pega um hormônio sintético ou quando você compra na internet, mercado negro, você não sabe onde ele foi produzido. E a produção dele é muito séria. Ele é um hormônio estéril, ele está esterilizado ali dentro. Não tem bactéria, não tem levedura, está livre de tudo. Aí você vai lá e toma um hormônio do mercado negro, te dá febre, você não tem nem para quem reclamar. Entendi. Né? Então, quando é grave, hein? É muito importante isso. Isso é saúde da população mesmo. Então, quando você toma um hormônio daquele, você não sabe se ele foi produzido numa sala específica, especializada naquilo, se ele tem a absorção do ar daquela sala para poder ser produzido. Então, isso tudo a Anvisa regula demais. E quando você compra um hormônio que não tem procedência, você não tem nenhuma regulação dele. Olha isso, então zero segurança nesse sentido. Doutor, agora vamos à pergunta de milhões, porque quando a gente fala de forma segura de reposição, sempre há aquela lembrança e que a gente ouviu durante muitos anos, que, enfim, as mulheres que podem aí ter uma tendência porque tiveram alguém na família que teve um câncer, seja ele de mama ou outro, né, ou outro tumor,
pode, com a reposição hormonal, aumentar a chance do aparecimento de câncer. O que hoje, né, clinicamente falando, e os estudos mostram? Totalmente, isso já tem mais ou menos 10 anos, isso é um mito gigantesco, né? Hoje a gente tem estudos que saíram em 2020 e 2021, até no meio da pandemia, dizendo que mulheres que chegam na idade da menopausa com mais hormônios têm menos chance de ter câncer. Mulheres que chegam com menos quantidade hormonal têm mais chance de ter câncer. Entendi. Hormônios não dão câncer. Isso é uma coisa que eu falo na TV, Senão em qualquer a gente não lugar. teria também, Senão né, teria, ao longo da vida, das Exato. pessoas que não A tiverem. regulação seria totalmente diferente, né? Sim. Então, o hormônio não dá câncer. O que dá câncer é usar de forma errada, mas também, mesmo usando de forma errada, ele vai dar complicações que podem levar ao câncer, né? Então, o hormônio não dá câncer, né? A gente tem que entender muito isso, a regulação está muito perfeita sobre isso. Só que esse mito já vem de 1970, 80 para cá, quando a gente não sabia, na verdade. O cara tinha um nódulo hepático porque usava muito câncer, era um nódulo benigno e falava, não, o cara usou hormônio, ele vai ter câncer. Então veio lá de trás esse mito. Esse mito é muito grande, a vida inteira foi falado disso. Na verdade, hormônios não dão câncer. Então a gente pode ficar despreocupado em relação a isso. E esses hormônios que você comentou aí, que são mais parecidos, né, com os que a gente produz, também não tem tanto tempo assim. Tem quantos anos, mais ou menos? Os hormônios, os bioidênticos, assim, os hormônios base, na verdade, eles, na verdade, eles já existem há algum tempo, mas foram mais popularizados para a gente usar aqui no Brasil há mais ou menos uns 10 ou 15 anos, no máximo. O que não é muito, né? Tempo. Se a gente for fazer a comparação aí da época, enfim. É pouco tempo. Que você comentou aí do Mas eles são né? datados aí de 1950, mais ou menos, mas isso nos Estados Unidos, um uso muito específico, era diferente. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha do público. Falei pra vocês que ele entrega tudo. Fala a verdade, totalmente transparente, tá aí. Perguntinha da Adri Brigada, um beijo. Tenho 66 anos e faço musculação, mas quero tomar hormônios para melhorar o tônus muscular. Então, o que me indica? Difícil essa pergunta no ar. Tá certo. Mas como é que é aí a condução desta fase para isso? Eu falo sem problema nenhum. 66 anos, né? É mulher, né? É mulher, né? 66 Adriana. anos. Já deve estar mais ou menos a uns 15, 16 anos da menopausa. Então, na verdade, ela precisa regular todos os hormônios. Quando a gente pensa em hormônios para fins estéticos, a gente não usa para fins estéticos. Mas a gente usa para, no caso dela, uma sarcopenia, que é uma perda de peso natural e fisiológica dos idosos. Tá. Então, a gente usa sim para tônus muscular, porque ela teve uma perda considerável de massa muscular por conta da idade, menopausa, parou de produzir hormônio, diminui a massa muscular. Então a gente usa assim para essa finalidade exatamente, tônus muscular, ganhar massa magra. Tá. Geralmente a gente usa testosterona, estradiol, estriol também pode ser usado e progesterona. Esses são os hormônios principais que a gente vai fazer reposição numa mulher que já fez menopausa há mais ou menos 15, 20 anos. Esses são os hormônios principais. Aí quando a gente pensa no estradiol também, estradiol tem uma função maravilhosa. Não é só para ressecamento vaginal que a mulher tem depois da menopausa, não é só para libido, não é só... Ele tem uma função muito legal. O estradiol ele é o veículo do cálcio para o osso e vai evitar a mulher ter uma osteoporose no futuro. Entendi. Então acaba esse hormônio quando a gente faz menopausa, tem uma falência ovariana total, Tá. e aí a mulher vai lá e repõe esse hormônio e melhora a absorção de cálcio também pelo organismo. Então, no fundo, eu acho que muitas vezes, né, a busca é pela estética, né? Mas, no fundo, o que vai ter e manter os benefícios é quando você melhora a qualidade de vida. Então, muitas vezes, a mulher está buscando a estética, só que a coisa mais importante é melhorar, às vezes, a qualidade de vida, de dormir melhor, porque tá com tudo bonitinho, regulado e tal, de ter mais ânimo para uma atividade física, até mais força. Mas, gente, é o que eu digo, vou agradecer ao doutor, tudo isso precisa ser feito com o médico, né, doutor? Esse é o grande recado que a gente tem hoje. Estou dizendo que o negócio é sério, a gente tem que cuidar aí dos adolescentes, dos nossos filhos, dessa geração também, que com a questão das redes sociais, isso piorou muito, que é a busca da estética. Da perfeição, né? Da perfeição, por causa, a gente já discutiu isso em pautas comportamentais várias vezes, eu acho que vai muito ao encontro dessa questão dos anabolizantes. Totalmente. Né? Da galera querer fazer, quero pra ontem, e aí não tem a menor noção é exatamente do isso. que pode acontecer. Maravilhoso, você é quase uma médica, Carol. É muito legal. Doutor, eu amo entrevistar tem de vocês. tudo. E eu fico mais feliz que vocês falam abertamente coisas que em outros lugares a gente não escuta, porque tem tabus, e eu tô sempre
pronta para fazer uma pergunta que vai ajudar o público. Então, Legal. gente, espalhem depois a pauta, né? Vai estar lá no YouTube, converse com o seu médico, faça os exames direitinho, coloque na balança, entenda casos familiares, né? Tudo é feito de forma individual, né, doutor? Exatamente. Cada um é um organismo diferente. E aí, eu vou deixar o contato dele para vocês, que é o @doutor abreviado Derek Camargo. Derek é D-E-R-E-K Camargo, tudo junto. @doutor abreviado Derek Camargo, tudo junto. Endocrinologista, você encontra o trabalho lá no Instagram. Aliás, o Instagram dele é bem movimentado, vocês vão adorar. E antes de tudo, né, a gente falou dessa questão, hoje é uma realidade, a questão da reposição hormonal, mas só para não deixar de dizer algo muito importante. A mudança de hábito, gente, não tem milagre. Existe uma base. Fundamental. Não é verdade? Que É isso eu sei que você fala bastante. Exatamente. Então você volta pra gente falar dessa base Combinadíssimo. na próxima, viu? Beijo pra sua Combinado. família, pra sua Beijo. esposa linda, pras Obrigado. crianças. Beijo, doutor. Obrigada. Beijão. Até a Obrigado, próxima. Carol. Tchau, Tá tchau. vendo, gente? A gente precisa ter calma, precisa ter ali coerência, né? Precisa saber escolher e precisa confiar em quem está cuidando da gente.